Eu cruzei o mapa de pessoas desaparecidas com as minhas cavernas locais. E o que eu explorei foi bizarro. Você provavelmente já viu esse mapa também. Ele aparece no Reddit a cada poucos meses, geralmente em r/creepy ou r/mapporn. Ele mostra duas imagens. Uma é um mapa de pessoas desaparecidas e a outra é um mapa dos sistemas de cavernas subterrâneas da América. A sobreposição é praticamente idêntica. As cavernas correspondem aos desaparecimentos quase um a um. A maioria das pessoas olha para ele, pensa, que sinistro, e passa direto. Eu também costumava fazer isso, mas desta vez eu dei um zoom. Eu moro em uma área rural do Kentucky, bem no sopé das montanhas. Eu notei um aglomerado denso de pontos vermelhos bem no meu condado, bem em cima de um sistema de cavernas menor chamado Blackwood Sinkholes. Não era uma armadilha turística como a Mammoth Cave. Era uma cicatriz irregular na floresta, com a qual nem os moradores locais se importavam. Eu mostrei para minha namorada, Jess. Chamar a Jess de curte a natureza seria um eufemismo. Ela é o tipo de garota que tem 3 tipos diferentes de botas de caminhada e acha que um fim de semana sem sujeira sob as unhas é um fim de semana desperdiçado. Eu sou o oposto. Fico acordado até às 3 da manhã, lendo sobre assassinatos não resolvidos e geralmente sendo um vampiro. É uma combinação, tá vendo? Eu apontei para a tela. Ninguém desaparece aqui porque se perde. Eles caem. Ou, eu levantei as sobrancelhas, algo os puxa para dentro. Jess revirou os olhos, mas sorriu. Quer ir caçar fantasmas? Quero ir desmascarar, eu corrigi. Vamos fazer uma trilha, montar acampamento perto das dolinas, cozinhar comida de verdade e beber um pouco de bourbon para ver se o Mothman aparece. Era para ser divertido, uma mistura do amor dela pela natureza e da minha curiosidade mórbida. Empacotamos o Jeep na sexta-feira, barracas, sacos de dormir e uma caixa térmica pesada cheia de costelas curtas marinadas e gelo para o uísque. A caminhada até as dolinas de Blackwood era de apenas cerca de 5 quilômetros da estrada madeireira mais próxima, mas o terreno era brutal. As árvores cresciam grossas e tortas aqui, suas raízes se torcendo sobre o solo calcário como dedos artríticos. Quando encontramos a entrada principal, eu já estava pronto para cair morto. A boca da caverna era uma fenda horizontal em uma face de penhasco de calcário de cerca de 3 metros de altura e 9 metros de largura. Parecia uma boca aberta em um grito silencioso. Uma brisa constante e fria saía dela, com cheiro de pedra molhada e cobre velho. Sinistro, observou Jess, largando sua mochila. Eu curto. Eu amava essa garota. Montamos acampamento a cerca de 50 metros da entrada, longe o suficiente para evitar a corrente de ar, mas perto o suficiente para encarar a escuridão. Eu acendi a fogueira enquanto Jess preparava a grelha sobre as brasas. Estávamos fazendo isso direito, costelas pegajosas cozidas lentamente, cobertas com um molho picante de bourbon. O calor das brasas suaves lambia a carne e o cheiro era inebriante. Qualquer um que ama churrasco sabe do que estou falando. Sumoca, gordura, açúcar e carvão. Jess estava voltando da barraca com as bebidas quando uma corrente descendente pegou a fumaça, puxando a pluma para baixo pelo chão e sugando-a pela boca da caverna. Alimentando a besta? Jess brincou enquanto me entregou um copo descartável meio cheio de Knob Creek. Espero que eles gostem de costelas, eu ri. Comemos enquanto o pôr do sol se transformava em crepúsculo, e depois bebemos enquanto o crepúsculo dava lugar à escuridão total. Jess colocou a mão no meu ombro. Eu achei que ia dar sorte, mas então ela me mandou ficar em silêncio. Foi quando eu ouvi o silêncio. O dia todo houve uma sinfonia de grilos, cigarras e folhas farejando, mas agora o silêncio era pesado, pesado e opressor. Parecia que a floresta estava prendendo a respiração. Então a caverna gemeu. De primeiro você provavelmente poderia confundir com o vento. Era muito baixo e muito longo para vir de lumes humanos. Então ficou mais alto e mais próximo. Jess sussurrou baixo. Você ouviu isso? E eu precisei de tudo o que tinha para não tremer. Ela apontou a lanterna para o penhasco. O faixe cortou a escuridão, mas a boca da caverna engoliu a luz.
Provavelmente um coiote ou um urso. Devemos guardar a comida bem guardada. Eu murmurei de volta, mais para mim do que para ela. Não parecia um urso, parecia congestionado. Começamos a nos apressar para limpar. Eu estava jogando os ossos num saco de lixo, quando o som mudou. Não era mais um gemido, era um vomito, uma tosse molhada e raqueada que ecoava de dentro da rocha. Então, uma voz, ou talvez algo que estivesse tentando ser uma voz. Venha! Talvez não fosse inglês, talvez minha mente estivesse tentando encontrar significado onde não havia significado. Jess deixou cair a tampa da caixa térmica. Que diabos foi isso? Eu peguei o machado que eu estava usando para a lenha. Nós estamos indo embora, agora. Atenda! Deixa pra lá. O cheiro nos atingiu antes de os vermos. Não era mais a fumaça doce e persistente do nosso churrasco, era uma onda de podridão. Carne vançosa, amônia e algo mais amuscado, como um cachorro molhado que estava morto há dias. Da escuridão da caverna, eles vieram. Eles não eram humanos, eles estavam errados, elongados, é a única palavra para isso. Eles pareciam humanos que tinham sido esticados em um cavalo. Pele pálida esticada sobre ossos que tinham muitas articulações. Seus olhos eram brancos leitosos, inúteis e brancos. Dentes longos manchados de podridão, lascados, quebrados e irregulares, saíam de mandíbulas pendentes que eram muito largas e muito soltas. E havia 3 deles. 2 rastejavam no chão, e o terceiro mancava em um movimento brusco, como um inseto. Eles foram direto para a churrasqueira. Um deles agarrou a grelha escaldante com uma mão nua e com garras. Ele nem se mexeu quando sua pele chiou. Ele levou o metal para o rosto e gemeu, lambendo a gordura com uma língua que era muito longa e muito preta. Não se mexam, eu sussurrei, aterrorizado com a ideia de que o som do meu coração nos entregasse. A criatura soltou um som de chiado, derrubando a grelha. Ela virou a cabeça. Não estava olhando para nós. Estava cego, eu podia ver, mas estava procurando por nós. Ele inclinou a cabeça, cheirando o ar como um cachorro faminto. Estava cheirando nós. Então ele arqueou a barriga e uivou. Era um grito de unhas no quadro negro, dentes rangendo, arrepiante, que disparou em meus ouvidos e formigou em algo no meu intestino. Ele abriu a boca muito larga e eu vi minha morte. Carne! Ele roubou. Eu joguei o saco de lixo neles. Foi instinto. O saco atingiu o gritador no peito, derrubando ossos de costelas e toalhas de papel. O desvio funcionou por um segundo. Eles caíram sobre as costelas e o lixo em um frenesi. Eu podia ouvi-los quebrando os ossos com estalos audíveis. Corra! Eu gritei. Nós corremos pela mata escura, nós tropeçamos em raízes, batemos em mudas e rasgamos nossas roupas em espinheiros. Atrás de nós, o estalar dos ossos parou, sendo substituído por um grito agudo e uivante que parecia algo entre um coiote e uma criança soluçando. Eu podia ouvi-los batendo na mata atrás de nós. Eles eram rápidos, tão rápidos. Nós explodimos na estrada madeireira assim que eu joguei as chaves para Jess. Ela bateu nas trancas assim que algo pesado bateu no vidro de trás. O vidro se transformou em teias de aranha, mas aguentou. Eu olhei para trás quando Jess saiu, terra e graveto voando por todos os lados. No brilho vermelho das lanternas traseiras, eu os vi. A linha das árvores estava cheia deles. Alguns estavam parados no meio da estrada, parados, só observando. Eram tantos. Nós dirigimos em silêncio até chegarmos na rodovia. Nós não relatamos. Quem acreditaria em nós? Contamos para os nossos amigos que fomos assustados por um puma. Mas eu voltei ao mapa hoje. Eu olhei para aquele aglomerado de pontos vermelhos no meu condado e olhei para a linha do tempo. A maioria dos desaparecimentos acontece no verão. Memorial Day, 4 de julho, dia de trabalho. Feriados, onde as pessoas saem, onde as pessoas acendem fogueiras, onde as pessoas cozinham carne. Eu achei que os mapas se sobreponham porque as pessoas caem em buracos. Não é. Eu achei que as dolinas eram apenas buracos no chão. Elas não são. Elas são dutos de ventilação, e quando brincamos e rimos e cozinhamos churrasco, estamos tocando o sino do jantar. Não troque nenhuma palavra deste texto.
Não fale com os homens osso do Apalache. Eu não queria acampar, mas a viagem foi um acordo com meu marido. Na primavera, eu dormiria em uma barraca com ele. 6 meses depois, no auge do inverno, iríamos para um resort all-inclusive na praia para mim. Viu? Acordo. A viagem de carro foi longa e ficou ainda mais longa porque meu marido estava sempre inquieto, batendo os dedos, balançando a perna, passando os dedos no cabelo e se mexendo o tempo todo. Para falar a verdade, eu nunca tinha nem considerado acampar antes. Meus pais não acreditavam nisso. Eles cresceram na pobreza e dormir ao ar livre, sem encanamento ou eletricidade, era muito parecido com a infância deles. Quando contei para minha mãe sobre nossa viagem, ela balançou a cabeça em desdém. Mas quando lhe contei exatamente para onde estávamos indo, ela engasgou, com os olhos arregalados, e sussurrou, como se estivesse relembrando uma memória. Nas montanhas mais antigas que os ossos, coisas estranhas anseiam por eles. Espere aqui, insistiu ela, antes de subir as escadas. Quando voltou, colocou um colar na minha palma, o pingente de ametista da minha avó. Segurou minha mão com as 2 mãos e apertou antes de continuar. Quando seu pai e eu saímos da floresta, não foi apenas porque éramos pobres. Emiti um murmúrio de concordância e afastei a mão para examinar a joia, ouvindo apenas pela metade. Há coisas na floresta das quais queríamos protegê-la. Ela apertou meu antebraço com força para chamar minha atenção e eu me assustei. Escute, eu não quero que você vá, mas se for, depois que o sol se pôr, não fale com ninguém que você não tenha visto antes do anoitecer. O olhar da minha mãe era intenso, sua voz tensa enquanto continuava. Não se importe se você ouvir alguém gritando por socorro. Não se importe se alguém que você acha que conhece aparecer. O próprio Jesus pode descer do céu, mas não fale com ele. E então, eu fiz a coisa mais normal do mundo. Dei risada. Entendi, eu disse, enquanto beijava sua bochecha e juntava minhas coisas para ir embora. Não fale com estranhos. Chegamos à floresta sem problemas, e eu estava usando o colar. Eu gostava de ametista e amava minha avó. Então não havia motivo para não gostar. Eu havia prometido não resmungar ou reclamar durante a viagem, e foi realmente agradável enquanto caminhávamos até o acampamento. Meu marido montou nossa barraca, e eu comecei a fazer chili na fogueira. Tudo estava indo perfeitamente. O jantar estava bom e tínhamos acabado de começar a assar marshmallows quando, de repente, senti como se a temperatura tivesse caído pelo menos 20 graus. Expirei e vi minha respiração. Ficou muito frio, ele disse. É, concordei. Houve um estalo largo na mata, como um galho de árvore quebrando atrás de nós, e nos viramos. Depois, um na frente. Depois, 2 de cada lado. Estávamos cercados, mas não conseguíamos ver ninguém. Ouviu-se um farfalhar, um murmúrio de sussurros, como uma voz, mas indecifrável. Inferno! Meu marido começou a chamar. Shh! Sussurrei para ele. Ele me olhou confuso, mas eu sabia, lá no fundo, que falar com o que quer que estivesse lá fora seria visto como um convite. Estou só tentando ver, pare de falar, sussurrei. Da beira da clareira, uma silhueta com forma humana surgiu, depois outra, e mais. A princípio, pensei que estivessem usando fantasias, então meu cérebro processou o que meus olhos realmente viram e percebi que eram esqueletos. Em um instante, descobri que eram esqueletos incompletos. Cada um deles estava meçando partes. Um tinha crânio, mas não tinha mandíbula. Outro tinha metade da caixa torácica. Outro não tinha um armo. Olá, rangeu o maior deles. Amigos, sussurrou o outro. Não fale com eles, rosnei entre os dentes. Sobre. Osso. Para. Nós. Agarrei o pingente de ametista com uma mão e segurei a mão de meu marido com a outra. Instantaneamente senti como se algo me ancorasse no lugar, como uma raiz que se estende da base da minha coluna até a terra. Um tentáculo de proteção invisível se entrelaçou entre meus dedos e chegou até meu marido, conectando-nos. Então, muitos ossos, já, precisam, poucos. O peso da presença deles me pressionava por todos os lados. A ametista esquentou em minha mão. Eu mal respirava. Mas meu marido, meu pobre e inquieto marido, soltou minha mão por um instante, sem pensar, para ajeitar os óculos.
Os homens de osso voltaram toda a sua atenção para ele e, quase mais rápido do que pude piscar, um braço esquelético o puxou para longe. Por instinto, estendi minha mão para ele. A ametista brilhou intensamente em minha palma e senti uma mão invisível empurrar meu externo, me deixando recuar. Nunca me esquecerei do olhar de terror dele antes de desaparecer em um círculo de ossos. Houve um grito curto e agudo, seguido de uma tosse úmida e rouca, borbulhando, e o som de água caindo no chão da floresta. Quando os ruídos cessaram, o círculo se abriu. Os homens de osso originais estavam completos, e ali, entre eles, um novo, da mesma altura do meu marido, liso e brilhante, e meçando algumas partes. Eles se viraram como um só e foram embora. Passei o resto da noite parada, encolhida em posição fetal, com medo de falar, com medo de me mexer, para que nenhum menor ruído os trouxesse de volta. Assim que o amanhecer, uma família de campistas me encontrou. Eles chamaram os guardas florestais quando eu não respondi. Eu estava sem reação, disseram. No hospital, fui entrevistada repetidamente. Do ponto de vista deles, nada na minha história fazia sentido, mas tudo foi explicado como choque e trauma. Alguns dias depois, encontraram os restantes mortais dele. Não pedi para ver o que encontraram. Foi um funeral com caixão fechado. Meus pais tentaram entrar em contato comigo, para me contar mais sobre a história da nossa família, disseram. Não os vi nem falei com eles desde o enterro. Mas às vezes, quando já é muito tarde, sinto um arrepio, a ametista aquece contra minha pele e algo lá no fundo dos meus ossos me diz que não fazer barulho. Consegui um emprego numa empresa de IA, mas tem um segredo sinistro. Antes de contar minha história, preciso avisar que alguns detalhes foram alterados. A empresa não existe mais e eu não vou dizer exatamente quando e onde tudo isso aconteceu. Tudo o que posso dizer é que sou extremamente cético em relação a qualquer startup de IA nova que eu veja. Tudo começou quando eu me formei na faculdade. Claro, eu tinha um diploma em tecnologia da informação, mas a área é dominada. Os empregos são poucos e distantes. Como estagiário, você consegue uma graninha só para parafusar cabos VGA em um escritório inteiro. Mas a maioria dos empregos é de suporte técnico, ajudando pessoas que não entendem nada a fazer coisas simples, e suporte técnico remoto, que é um trabalho de telemarketing, e a maioria das pessoas, inclusive eu, detesta isso. Então, fiquei surpreso quando vi uma oferta de emprego envolvendo IA. Eu pensei que a IA ia acabar com os empregos, não criá-los. A oferta dizia assim: moderação de conteúdo de interações de usuários com um chatbot de IA generativa pré-treinado. A startup Cyberbrain está lançando uma versão beta de seu chatbot revolucionário para o público e está procurando especialistas em TI qualificados que possam moderar logs de bate-papo e detectar e relatar anomalias ou comportamentos suspeitos. O trabalho parecia simples, só bisbilhotar os chats das pessoas com a IA e relatar qualquer coisa fora do comum para as pessoas certas. Mas o salário era excelente. Eu estaria ganhando mais de R$ 25 mil na minha primeira semana. Parecia bom demais para ser verdade, mas enviei meu currículo esperando não ter nenhuma resposta. Imagine minha surpresa quando, apenas algumas horas depois, recebi uma ligação do departamento de recrutamento. Eles analisaram o meu currículo e estavam me considerando para a vaga. Marcamos uma entrevista na semana seguinte. No dia da entrevista, peguei o ônibus para os escritórios da Cyberbrain. Era no meio do distrito corporativo da cidade e eu estava me perguntando como uma startup teria um escritório em um local tão bom, e não só um escritório. Eles tinham comprado ou estavam alugando um prédio inteiro de cerca de 5 andares no meio de um distrito onde os chefes andavam em BMWs novinhas que eu nem sabia que existiam. Entrei na recepção e me apresentei. O ambiente era limpo, os acessórios e o carpete eram impecáveis. O elevador e a recepção eram adornados com algum tipo de ardósia ou mármore que brilhava na luz. Tenho uma entrevista às 10h30. Disse eu para a recepcionista, uma moça que parecia estar me esperando. Pegue o elevador para o 3º andar e há uma porta no corredor com a placa Entrevistas.
Ela me disse. Eles estão esperando por você. Pegue isso, você vai precisar para o elevador. Ela disse enquanto me entregava o cartão de acesso. Examinei o cartão de acesso. Andar 3, acesso de convidado/visitante, data de validade. XX, leve ao escritório de segurança no 5º andar para reprogramação. Padrão, pensei enquanto passei o cartão no leitor perto do elevador, as portas se abriram e entrei na cabine limpa e organizada. Apertei o botão para o 3º andar e ele subiu suave e sem esforço. As portas se abriram para um corredor com uma aparência quase liminar. Saindo, encontrei imediatamente a sala de entrevistas. Vou poupar vocês da maioria dos detalhes. A entrevista correu normalmente, não houve nenhum sinal de alerta nesse momento. Tudo o que vou dizer é que assinei um NDA para fazer isso com tecnologia de ponta. Alguns dias depois, recebi uma ligação. Eles me aceitaram para a vaga baseada na minha entrevista e no meu conhecimento anterior de TI. Eu considerei que talvez eu tivesse tido sorte, encontrado a única empresa burra o suficiente para usar seu próprio produto para escolher seus funcionários, ou, mais provavelmente, eles estavam desesperados, pois estavam lançando para o público em breve. Meu primeiro dia lá foi normal. Eles me deram um cartão de acesso de segurança média e um escritório no 4º andar. Não era trabalho em casa, mas não era ruim em nada. Eu trabalhava sozinho neste escritório, com acesso a um computador de alta potência e uma vista do distrito comercial. Bem, nem tudo eram flores. Uma câmera de segurança impedia a folga. O trabalho era simples. O sistema apenas sinalizava chats ou respostas potencialmente inseguras para revisão. Também sinalizava bugs no sistema. A maioria era de pessoas tentando invadi-lo para criar conteúdo NSWF. A IA tinha barreiras rígidas, mas as pessoas comentavam como ela era realista e nada artificial em comparação com os concorrentes. As pessoas estavam implorando para adicionarmos geração de imagens e geração de vídeo, sem perceber que a IA ainda era um chatbot apenas de texto beta. Tudo a respeito disso era obscuro, usavam uma conexão criptografada com nossos servidores e seus pensamentos eram criptografados. Os usuários recebiam uma resposta e apenas uma resposta, embora alguns reclamassem de longos tempos de pensamento. Eu estava trabalhando lá algumas semanas. A maioria eram respostas com bugs, erros de digitação que ela de alguma forma aprendeu e respostas vazias. Enviei-as para a equipe de treinamento. Umas eram de natureza mais séria, defendendo ou aconselhando como fazer algo ilegal ou coisas ruins, que relatamos às autoridades competentes. Uma que me lembro foi alguém compartilhando seus planos elaborados para roubar várias lojas num estilo Bonnie e Clyde. As rachaduras começaram a aparecer depois de cerca de um mês, quando notei que uma tampa de manutenção havia sido deixada aberta no elevador. Atrás dela havia 4 botões para subníveis, B1, B2, B3, B4. Mais tarde, perguntei ao cara da manutenção sobre isso e ele disse que era nosso data center no local que você precisava de uma liberação de segurança mais alta para entrar. Então, não pensei muito nisso. No meu escritório, havia uma saída de ar no chão. Às vezes, quando estava quieto, juro que conseguia ouvir batidas, toques e algo como vozes saindo dela. Eles me disseram que eram apenas ventiladores ressoando no sistema ou algo assim. Outra vez, notei um sistema de tubos em um armário de manutenção, como algo que você veria em um banco. Aparentemente, era para enviar peças de e para o data center, para depuração rápida no laboratório, pois eles usavam um armazenamento rápido, mas altamente volátil, que perderia dados se deixado desligado por muito tempo. Comecei a notar respostas do sistema que não faziam sentido, em resposta a consultas normais. Uma apenas dizia ajuda e não foi mostrada ao usuário. Apenas uma mensagem afirmando que violava os termos de serviço, mas a cláusula mencionada não fazia sentido. Eu presumi que eram bugs e os relatei como tal. Mas isso foi antes do dia em que descobri algo que sei que não deveria ter visto. Eu estava rolando pelas respostas e encontrei uma que ainda me lembro vividamente. A conversa foi assim. Usuário: qual é o sentido da vida? IA: está aqui embaixo. Estamos aqui embaixo. Usuário: quê? Ajuda, ajuda, estamos abaixo dos escritórios.
Eu não sou um bot. Eu não sou um bot. Eu não sou um bot. A parte "eu não sou um bot" continuou dezenas de vezes. Essa resposta não foi mostrada ao usuário. Eu a relatei como um bug, ou talvez um site de poço de alcatrão, basicamente um site que faz com que a IA que tenta roubar dele enlouqueça, e não pensei muito nisso. O dia seguinte foi normal. Os chefes estavam me dizendo que eu estava fazendo um bom trabalho e que em breve provavelmente seria promovido. Eu estava ganhando e economizando uma boa quantia de dinheiro, mas essa foi a última coisa remotamente normal neste prédio. Havia um bebedouro no corredor, logo do lado de fora do meu escritório. Eu era praticamente a única pessoa que o usava. Todos os outros eram bebedores de café que monopolizavam a máquina na cafeteria. Eu tinha bebido um pouco de água desse bebedouro e tinha um gosto estranho, metálico. Tomei outro gole. Essa água está ruim, pensei. É melhor avisar a manutenção. Foi a última coisa que me lembro. Acordei em um grande escritório em planta livre. Não havia janelas e não era muito bem iluminado. Parecia a imagem clássica de espaço liminar. Minhas roupas tinham sumido, substituídas por um saco de lixo. Olhei ao redor e vi pessoas usando roupas improvisadas semelhantes, usando computadores. Desesperado para saber onde eu estava, perguntei por aí. A maioria das pessoas parecia não se importar. As que se importavam apenas disseram que eu deveria ir trabalhar ou que iriam me punir. O elevador estava aqui, mas estava trancado atrás do cartão de acesso que eu não tinha mais. A única outra sala era um banheiro. Pelo menos tínhamos isso. O tubo levava para baixo, o mesmo tubo que eu tinha visto naquele armário. Eu tive uma suspeita aterrorizante. Então observei o que um dos trabalhadores estava digitando. Uma resposta a um problema de matemática. Me atingiu. Esta não era uma IA. Nós éramos a IA. Isso era uma forma de tráfico humano, e eu era uma vítima disso. Eu não tive escolha a não ser trabalhar por semanas para obter rações de comida e bebida. Ninguém descia para nos ver, mas deve ser tudo a quem assistia nas câmeras de segurança. Uma vez vi alguém rasgar seu saco de lixo. Um novo veio em uma cápsula do tubo. Éramos punidos, reduzindo as rações, se não respondêssemos ou demorássemos muito. Algumas pessoas eram removidas para sabe-se lá onde. Um dia, eu me escondi sob minha mesa. Quebrei uma pilha AA de um mouse computador para tirar o grafite dele para poder escrever uma nota em papel higiênico e enviá-la pelo tubo de cápsula. Ela voltou, substituída por uma caveira e ossos cruzados impressos a laser. De pouco em pouco, consegui que as pessoas falassem sobre uma fuga. Encontramos pontos cegos das câmeras e elaboramos planos para sair de lá. Qualquer coisa pedindo ajuda foi bem e verdade censurado, mas eu tive uma ideia. Disse: basta fazer coordenadas e os números 911. O sistema só vê números, não saberá o que significam. Mas tínhamos que obter as coordenadas, era totalmente possível. Tínhamos computadores e eles tinham que estar conectados à internet para fazer este sistema doentio funcionar. Por meio de uma mágica de TI, descobrimos que eles executavam Linux e eu consegui rotear pelo menos uma máquina. Conseguimos instalar XFCE e Firefox, mas encontramos um obstáculo. A intranet corporativa era protegida por firewall. Não conseguíamos acessar um site de mapas para obter as coordenadas, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que descobrissem pelo histórico da internet. Levou dias para encontrar um jeito de conseguirmos nossa localização exata. VPN. Instalando uma VPN, conseguimos acessar Google Maps e obter nossas coordenadas exatas. Então organizamos um horário em que cada resposta seria a mesma coisa. Nossas coordenadas, mais alguns números de emergência bem conhecidos. Chegou um dia depois. Milhares de usuários viram a mensagem. Pelo sistema, eles perceberam que era tarde demais. Mas nada aconteceu. Continuamos fazendo isso, esperando que alguém notasse. A esperança começou a desaparecer com os dias. Logo começamos a pensar em outros planos. Um dia, estávamos trabalhando em um novo plano que envolvia fabricar uma chave de bombeio para abrir as portas do elevador e escapar pelo poço, quando ouvimos uma comoção acima de nós. Coloquei o ouvido na ventoinha, parecia muito like a polícia. Mãos ao alto, bips de rádio, portas batendo abrindo e fechando. Gritamos por ajuda pelo tubo e pelas ventoinhas. Não demorou muito para que eles chegassem até nós.
Fomos levados a uma instalação médica. Recebemos um atestado de saúde. Mais tarde descobri que eles estavam nos drogando e eu era imune à substância que estavam usando. Eles nos tiraram daqueles sacos de lixo e nos deram roupas de verdade. Foi uma grande manchete por um tempo. Startup de IA condenada por tráfico humano. Recusei inúmeras entrevistas. Só queria viver uma vida normal. A excitação inicial da mídia diminuiu. Agora os escritórios são de uma empresa financeira. Quanto a mim, consegui um emprego fazendo suporte técnico para uma grande rede de supermercados. O salário é bom na melhor. Faço muita viagem, mas é melhor do que nada. E detalhe, ninguém nunca soube o que eu passei neste emprego.